o prazer de ver na hora que eu cheguei. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, que a paz do Senhor esteja no coração de cada um. Eu acho que é a primeira palavra que eu trago esse ano aqui. Estou muito feliz com a presença dos meus vizinhos João e Cíntia. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Me conhecem desde pequenininho. É uma referência de Deus que eu tive a minha vida inteira. E hoje eles estão aqui me vendo falar, ô glória. Isso não tem preço. Vamos lá. O tema dessa manhã é a reconstrução que vem de Deus. Quando o Senhor colocou esse tema no meu coração, eu comecei a meditar sobre ele desde o final do ano. E o Senhor me trouxe um versículo, que está em Neemias 2, no capítulo 11 e 12, que diz assim: Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias permaneci ali. Saí de noite com alguns de meus amigos, e eu não havia contado a ninguém o que Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que estava montado. De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando os muros de Jerusalém que havia sido derrubado e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Por que eu escolhi esse versículo para colocar como tema? Porque ao longo de toda a reconstrução de Israel, esse versículo aponta para tomarmos conhecimento daquilo que precisa ser feito. Para esquadrinharmos verdadeiramente, seja o nosso coração, seja aquilo que o Senhor tem que fazer, e colocar em prática verdadeiramente aquilo que precisa ser feito. Eu coloquei aqui no livro de Neemias, mas na verdade eu gostaria de falar sobre esse período pós-exílio. A gente vai falar um pouquinho sobre o que levou o povo a ir para o exílio da Babilônia e como foi essa reconstrução. Como Deus trabalhou em Israel para reconstruir o seu povo. E por que falar sobre esse assunto? Por que falar sobre a reconstrução que vem de Deus? Não simplesmente porque estamos no começo do ano. Não simplesmente porque todo começo do ano é um começo de renovação de propósitos, é um começo de renovação de metas, de desafios. Não somente isso. Mas eu acredito que o povo de Deus é o povo que mais precisa recomeçar na sua caminhada. Se nós esquadrinharmos o nosso coração, se nós esquadrinharmos a nossa vida, nós somos o povo que mais precisa recomeçar. Porque nós somos estrangeiros em terra estranha. Quando nós nos convertemos, nós passamos a tomar uma posição diferente do mundo. Nós passamos a andar diferente do que o mundo anda, diferente do que o mundo prega, diferente do que o mundo acredita. E é um grande desafio. Nós somos estrangeiros no mundo. Só que muitas vezes nós nos envolvemos demais, vigiamos de menos. E muitas vezes saímos da presença de Deus. Muitas vezes essas coisas nos tiram do foco. Mas por outro lado, João no capítulo 15 fala que a árvore que não dá fruto, ele corta. Mas a árvore que dá fruto, ele poda. Então, não necessariamente nós temos que recomeçar porque dá tudo errado. Não necessariamente nós temos que começar porque nós fizemos alguma coisa errada. Mas quando nós estamos todos certinhos, quando nós estamos todos alinhados, Deus vem e nos poda. Mas não com o objetivo de
nos tirar da presença, nos tirar do caminho, ou simplesmente porque Ele gosta de bagunçar a nossa vida. Não. Porque Ele tem o prazer em nos aperfeiçoar. Ainda que nenhum desses dois pontos aconteçam, nós estamos no mundo, irmão. E coisas nesse mundo acontecem com o bom e com o ruim. Salomão escreve isso no livro de Eclesiastes. Nós não estamos livres das coisas que acontecem nesse mundo. Então tem coisas externas que não dependem da gente, que você não quis, que vem ao seu encontro e joga a sua vida para o alto. Tudo isso acontece. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso não é o fim. As aflições não são o fim. As lutas não são o fim. As adversidades não são, nem a morte é o fim, porque Ele venceu a morte. E Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Mas existe um trabalhar de Deus nas nossas vidas, eu sempre falo isso. Deus tem que trabalhar com o seu povo. E por que Ele trabalha com o seu povo? Porque Ele nos ama. Porque Ele quer que a gente cresça. Vamos lá, vamos ser sinceros, somos maus. Dá oportunidade para você fazer o que você quer para você ver. Dá oportunidade para a gente. Abre um pouquinho os parâmetros para ver para onde a gente vai. Somos maus. E Deus sabe disso. A gente também sabe, mas tem hora que a gente não quer ver. E nós precisamos permitir que Deus trabalhe com o nosso coração. Nós precisamos entender, tem um detalhe no trabalhar de Deus. Existe um propósito. Existe um propósito para que o Senhor trabalhe nas nossas vidas. O propósito de nos aperfeiçoar. Seja você errado, como é o contexto aqui, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, que levou o povo para o exílio. Seja você correto, direito, certo, e sendo podado para que você dê mais frutos, mas existe um propósito, guarde essa palavra, existe um propósito para que o Senhor trabalhe nas nossas vidas. E nesse momento nós precisamos ser humildes e aceitar aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, não sair da presença dEle. O exílio da Babilônia não foi fácil, foi simplesmente terrível. Nabucodonosor destruiu tudo, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico mais para frente, mas foi terrível o trabalhar de Deus nesse momento na vida dos israelitas, foi terrível. Mas em nenhum momento Deus os deixou sozinhos, nem no trabalhar, nem na correção, nem naquilo que Deus tinha que ensinar o seu povo, Ele deixou o povo sozinho. Quando você vai para as Escrituras, você vê Ezequiel no exílio, diante ao rio Quebar, e quando ele olha para o alto, ele vê os céus abertos e um alto e sublime trono, e ele vê anjos, e a glória de Deus estava ali. Em meio ao exílio da Babilônia, dentro do templo, 3 jovens, Misael, Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não vou me prostrar diante dessa imagem. Não vai? Acenda a fornalha 7 vezes. Aí o rei vira e falou, não fomos 3 que jogamos ali? Por que eu vejo 4? E o quarto é semelhante ao filho dos deuses. O tratamento é difícil. O tratamento de Deus é algo que muitas vezes nós não gostamos, mas é necessário. E Deus não nos deixa sozinhos neste propósito. Ele está conosco. Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está com você. Porém, nessa hora, precisamos saber aonde nós tiramos as nossas informações. Nesse momento em que
algo acontece nas nossas vidas, nesse momento em que de repente tudo vai para os ares, ou estava tudo tão certinho que você não queria que aquilo saísse de sincronia, mas saiu. Nesse momento nós precisamos saber aonde buscar a nossa direção, porque a Bíblia é riquíssima. A presença de Deus é suficiente. Só que onde nós estamos buscando as nossas respostas? No psicólogo. Na terapia. Não me batam. Você que ama esse tipo de ajuda, permita-me explicar o porquê. Que foi até um momento de discussão lá em casa. Uma vez eu ouvi uma frase muito sábia que disse que Deus fez Adão primeiro para Eva não dar palpite. E comentando alguns pontos da pregação, eu cheguei a comentar sobre esse assunto. Aí minha esposa falou, eu acho que você não deveria falar assim não. E eu fui orar. E Deus falou comigo, fala o que eu estou mandando. Fala o que eu estou mandando. Falou muito claramente ao meu coração. Nós precisamos saber aonde buscar a nossa direção. Nós precisamos saber, como povo de Deus, a nos posicionar frente às adversidades ou frente ao trabalhar de Deus que vem sobre as nossas vidas. Porque a gente está vivendo uma geração mimada. Eu tenho professores lá no seminário que são completamente... Se você sentar com ele e falar que você está indo no psicólogo, ele vai acabar com você. Eu, particularmente, não sou tão radical. Eu acredito que Deus usa muitos homens e mulheres nessa área. Eu acredito que existem profissionais extremamente competentes nessa área e que Deus está fazendo um trabalhar muito legal na vida de alguns. Mas 2 pontos eu gostaria de destacar aqui, para que você levasse ao seu coração. O primeiro ponto é, você se converteu, hoje você conhece Deus, hoje você sabe quem Deus é e o que Ele faz. Você levaria a sua vida para alguém que não conhece Deus? Você levaria a sua vida para alguém que nunca teve um relacionamento com Deus? Você abriria seu coração para alguém que muitas vezes não gosta de Deus, não concorda com Deus e muitas vezes faz tudo que contrário daquilo que Deus faz? Você entraria na casa de alguém que é assim e abriria o seu coração? Colocaria a sua vida e receberia a direção dessa pessoa? Seja sincero, acredito que não. Por que muitas vezes nós confiamos as nossas vidas a pessoas que não têm a direção de Deus? Por que muitas vezes, e aí a gente começa a ver, por que há tanta discrepância no meio do povo de Deus? Porque quem não conhece Deus, o casamento não... Cara, o seu marido está te atrapalhando, tira ele da sua vida. Resolve seu problema, vai viver. Ele não tem temor, a pessoa não conhece Deus, a pessoa não tem direção. Que tipo de direção nós esperamos receber de alguém que não conhece Deus? Então, no mínimo, precisamos ser criteriosos na escolha daquele que fala ao nosso coração. O segundo ponto é que psicologia, terapia, sei lá quantas mais coisas existe hoje, porque é moda, né? Parece que é lindo isso. Estou indo ao terapeuta. Parece que você está indo num restaurante caro, você está indo no terapeuta. É moda. Não substitui Bíblia e oração. Não espere do homem aquilo que só Deus pode fazer por você.
Não espere do homem a resposta que só Deus pode dar ao seu coração. Ah, Rô, mas então eu estou indo, eu gosto, é uma pessoa de Deus, está fazendo bem para mim. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Vai procurar ajuda e deixa de ser perturbado, mas não espere que essa pessoa vai te dar algo que só Deus pode te dar. Tendo em vista esses dois pontos, eu entendo que nós devemos ser um pouco mais criteriosos. Aonde nós estamos buscando a nossa ajuda? Porque pode, meu irmão, estar te fazendo muito bem, mas se está te afastando da presença de Deus, você me desculpa. Lá na frente vai ter outra curva. E fatalmente você vai bater. Na próxima adversidade, fatalmente você vai cair. Então, não há nada de errado em buscar ajuda. Mas, por favor, leve em conta esses dois pontos que eu te falei. Porque nós precisamos, antes de qualquer coisa, voltar ao primeiro amor. Buscar a presença de Deus quando a gente se converteu lá atrás. Quando ela era suficiente. Quando você não dava um passo sem perguntar para Deus se era essa a direção certa que você deveria fazer. Se era isso mesmo, se era aquele lugar que você deveria estar, se era isso que você deveria executar. Quando Deus era suficiente. Meus irmãos, a Bíblia, ela é suficiente. A Bíblia ela tem resposta para as nossas vidas. Mas a gente precisa gastar tempo, energia, sair um pouco do celular, tirar um tempo de devocional, tirar um tempo de leitura, querer verdadeiramente que Deus fale conosco. Por quê? Porque Ele quer? Não, porque Ele busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É por isso que algumas pessoas não encontram, porque não busca em espírito e em verdade. Buscar-me-eis e me achareis, desde que me buscais de todo o vosso coração. Então Deus tem um trabalhar na minha vida e na sua vida. Seja para te trazer de volta para a presença de Deus, seja para que você seja mais de Deus ainda do que você é, mas Deus tem um trabalhar nas nossas vidas e existe um propósito. Como existiu aqui, nesse contexto do livro de Neemias. Para que você entenda, é até legal porque agora meus pais estão frequentando a igreja e eu chego lá para visitá-los, o assunto é só Bíblia, irmão. Até minha irmã estava discutindo Bíblia comigo lá no final de semana. É muito legal, é muito legal. Deus é bom, Deus é fiel, irmãos. E para que a gente entenda esse momento da história aqui, se você conhece, amém, glória a Deus, guarda no seu coração. Se você não conhece, toma aí, irmão, toma aí. Porque a gente precisa saber como Deus trabalha. Deus ele veio se revelando progressivamente à humanidade. Por que Deus não se revelou lá atrás? Porque senão a humanidade tinha se explodido, sozinha. Deus precisou vir trabalhar até o ápice da plenitude dos tempos, quando veio Jesus Cristo, a revelação máxima de Deus. E aí então nós hoje estamos vivendo essa revelação máxima de Deus. Mas nesse momento de Neemias aqui, existe um contexto histórico. Só para você se situar, Moisés saiu lá atrás do Egito e veio trazendo o seu povo. Josué entra com o povo em Canaã. E ali existem os juízes, você já deve ter visto. O livro de Juízes na Bíblia é um tempo terrível, um tempo muito difícil. E o tempo de juízes veio acabar com Samuel. Samuel foi o último juiz, por quê? Porque o povo começou a olhar para o lado. Sabe aquela coisa, não olhe para a direita, para esse, não, o povo olhou. E os outros povos tinham reis. E eles falaram, por que nós não temos rei igual aos outros povos? E os filhos de Samuel também não ajudavam. E aí o povo quis um rei.
Então Samuel foi o último juiz e Deus levanta Saul. Eu já vi muitas pregações que falam que o povo levantou Saul. Você me desculpa, eu não concordo com isso. Lendo o livro de Samuel, eu vejo que foi o próprio Deus que levantou Saul. A diferença é que Saul tinha um coração segundo os homens. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus levantou Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. E Davi foi maravilhoso. Davi foi fantástico. Conquistou o reino era dividido, ele juntou todo mundo de novo. O maior rei que já existiu na face da terra. De conquistas, de vitórias, de superação. Aí veio seu filho Salomão, veio o seu outro filho Roboão, que aí deu uma bananada, dividiu tudo de novo. Aí você tem o reino do norte, o reino do sul. Passam a ter dois reinos, dois reis, profeta para todo lado. Ali você precisa gastar um pouquinho de tempo para entender ali o contexto do livro de Reis, livro de Crônicas. Conta esse período do povo de Israel. E o exílio babilônico vem terminar com esse período da era de reis. E por que ele veio terminar com esse período da era de reis? Porque existiram reis que fizeram o que é bom aos olhos do Senhor. Existiram reis que fizeram o que era legal aos olhos do Senhor. E é muito legal porque pessoas foram levantadas muito jovens, no meio de uma nação completamente caída, mas não se corromperam e muito pelo contrário, se posicionaram e limparam Israel. Mas infelizmente a grande maioria desses reis fez o que era mal aos olhos do Senhor. E pior ainda, levou o povo a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. A ponto dos filhos de Israel, do povo de Deus, oferecer seus próprios filhos em oferta a demônios. O povo de Deus abandonou tanto Deus, recebendo uma direção errada, e olha a importância de nós sabermos aonde nós estamos buscando a nossa direção, que fez essa atrocidade diante do Deus de Israel. E Deus começou a levantar seus profetas, irmão. A Bíblia está forrada de profetas falando: povo, olha para mim. Isaías, Jeremias, os profetas menores, olha para mim, volta para mim, eu estou aqui, Israel. Quantas vezes Deus tem falado ao nosso coração: olha para mim, volta para mim, eu te dou a força que você precisa. E nós muitas vezes insistimos no erro. Meu irmão, quanto mais cedo você entender que você não é especial, melhor. Quanto mais cedo você entender que você não é diferente de ninguém, melhor. Porque Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão santo, Deus faz coisa tão impressionante nas nossas vidas, que a gente acha que Ele não vai trabalhar com a gente. E aí quando Ele trabalha, a gente não sabe o que fazer. Quando Ele põe o dedo, a gente... porque eu, Deus, o Senhor me ama tanto. Ele ama, irmão, Ele ama. Mas quanto mais cedo a gente descobrir que Deus vai trabalhar comigo e com você, melhor. E aí Deus precisou enviar uma nação vinda do norte. Você deve conhecer essa história de cor. Nabucodonosor veio 3 vezes, destruiu tudo, derrubou o templo, levou tudo embora. Mas Deus tinha um propósito. O Messias viria daquela nação, e aquela nação não seria destruída. Aquele propósito não foi para a destruição, mas para que eles voltassem a olhar para o Deus de Israel. Eu e você temos um propósito, meu irmão. Nós fomos chamados para ir para o céu. Nós fomos chamados para herdar a vida eterna com Cristo. Então o que acontecer na sua vida não é para a sua destruição, mas para o seu aperfeiçoamento. Não vai entrar ninguém manco, coxo lá em cima. Deus vai nos restaurar a todos.
E Ele não vai permitir que você se perca. Então para de chorar. E aceita aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então Nabucodonosor vem e destrói tudo. E leva o povo cativo. Aí você vê relatos do livro de Daniel, Ezequiel, Esther, esse período todo do exílio babilônico. Período terrível, mas como nós vimos, o Senhor estava com o seu povo. Só que Nabucodonosor, por incrível que pareça, esse homem terrível se converte. Como é possível? Irmão, lembra aquele parente perturbadaço que você tem? Tem salvação para ele também. Vive o evangelho na frente dele. Porque como aquele homem conheceu o evangelho? Eu joguei os 3 na fornalha e Deus tirou eles sem nada. Tive um sonho e o homem de Deus revelou. Existe um Deus. Existe um Deus, então o cara vai e se converte. Antes de morrer ele deixou até uma carta, Daniel capítulo 4. Leia lá, fantástico. Só que ele morre. E seu filho Baltazar, mesmo vendo a conversão de seu pai, eu não quero. Aí Deus vai lá e tira o reino dele. Dá aos persas. Os persas, então, têm uma política diferente. Os caras continuaram escravos, mas vão continuar escravo na terra deles. Botou todo mundo para correr, aí eles voltam. Quando eles voltam meio perdidos. Tudo destruído, templo destruído. Aliás, o templo ficou destruído um tempo porque não tinha como reconstruir mesmo. Estava todo mundo preso. E um outro por causa da negligência. Por isso que a gente entende o livro de Ageu. Vocês estão construindo a casa de vocês enquanto a casa de Deus está caindo. Olha lá. E é nesse momento da história que nós estamos. Só para que você se situe, para que você aprenda a entender a cronologia bíblica ali, se a gente pode dizer assim. É nesse momento da história que a gente está. Quando o povo volta. Estava tudo destruído, irmão. Precisava restaurar. Precisava levantar. Nesse momento aparecem 3 grandes personagens. É claro que Deus trabalhou com muita gente para que Israel verdadeiramente se restituísse. Só que 3 grandes homens resumem essa reconstrução de Israel. Foram os 3 grandes retornos do povo de Deus, que é o sacerdote Zorobabel, Esdras, o escriba Esdras e Neemias. Cada um com um propósito. Zorobabel, ele vem com o propósito de reconstruir o templo. Esdras já vem um pouco depois com o propósito de restaurar a lei moral, a lei de Moisés e a lei política. E Neemias vem com o propósito governamental e de reconstruir os muros de Israel. Se você gastar tempo lendo o livro de Esdras e Neemias, eram considerados um livro só no passado, e hoje são 2 para nós. Você vai ver que a história desses homens nos ensinam que a reconstrução não é fácil. Que você se levantar não é fácil. Todos esses 3 homens, com o propósito de Deus sobre as suas cabeças, tiveram desafios impressionantes. Mas a história deles nos ensina que o homem de Deus precisa ter 2 coisas: atitude e perseverança. Atitude primeiramente para fazer aquilo que é preciso. Meu irmão, me desculpe, você sabe o que você precisa fazer. Você sabe aquilo que Deus colocou no seu coração, porque Jesus disse que não ensinará o seu irmão a outro irmão, porque o meu Espírito o ensinará. Mesmo que você estiver sozinho, trancado num quarto, Deus está falando com você. Deus está te dando direção.
Só que a gente precisa ter atitude. Nós precisamos nos levantar. Chega um momento na vida do cristão que, me desculpe eu falar isso, que não tem irmão, que não tem igreja, que não tem pastor. Chega um momento na sua vida que você precisa descobrir Deus dentro do seu próprio coração. Você chega na igreja, todo mundo é legal, todo mundo é feliz, mas só Deus sabe aquilo que passa dentro do seu coração. Há momentos em que a gente passa por aflições tão grandes. Há momentos que não adianta explicar para ninguém. Ninguém vai entender aquilo que você está passando. Você precisa encontrar Deus dentro de você. Você precisa saber que Deus está conosco. É difícil, mas nós precisamos ter a atitude de aceitar que Deus é conosco e nós precisamos fazer aquilo que Ele nos manda fazer. E a outra é enfrentar o desafio, irmão, porque o que esses 3 caras passaram, o que esses 3 caras passaram, o inimigo não quer te ver de pé, o inimigo quer te ver prostrado, envergonhando ao Senhor. Enquanto você não tiver largado numa sarjeta, e você pode ter certeza que eu já vi pessoas que louvavam ao Senhor em cima do altar, jogado no chão. Eu nem vou descrever a cena, porque me abalou tanto que eu nunca mais esqueci. Ver uma pessoa de Deus, aonde o inimigo conseguiu jogar ela. E eu olhava e falava, misericórdia, Senhor. Misericórdia. Então nós precisamos aprender a vencer os nossos desafios, porque o inimigo não quer te ver em pé. O inimigo não quer te ver reconstruído. O inimigo não quer te ver dando frutos. E ele vai fazer de todo o possível. Seja que ele vai fazer coisas, ele pode fazer coisas extraordinárias, mas ele vai vir com sutilezas. E nós precisamos, foi assim, foi assim com Neemias. Vem aqui. Olha, você está reconstruindo, vem aqui, eu vou te ajudar. Mandaram, nós temos, esqueci o nome deles agora. O árabe e tem mais um lá. Esqueci, infelizmente esqueci. Mas eles ficaram tentando Neemias, vem cá, eu só quero parar a obra de Deus na sua vida. Então, o que esses 3 homens ensinam para nós é que a gente precisa se levantar para fazer aquilo que é preciso. Você precisa ser homem. E quando eu falo homem, eu não estou falando do gênero, estou falando no caráter. Faça aquilo que é preciso. O que está te segurando se você tem o Deus dos céus e da terra ao seu favor? Façamos aquilo que o Senhor está nos mandando e sejamos corajosos para enfrentar os desafios. O Senhor te dá força, irmão. A gente vai falar um pouco lá na frente sobre isso. Mas o que a história desses homens nos ensina também é que a gente depende de Deus, irmãos. Porque, sinceramente, você pode sozinho. Israel poderia ter se levantado sozinha. Você pode se levantar sozinho. Você é inteligente? Você é bonito? Eu sou. Você é bonito, você é inteligente, você é forte, você é sagaz, você enfrenta, você tem a sabedoria, você pode se levantar sozinho, irmãos. Só que se levantar sozinho sem Deus não é vencer.
se reconstruir sem Deus. Vou dar um exemplo bem simples para você. Se levantar para mostrar que você está de pé, não é se levantar. Querer vencer para mostrar para os outros que você venceu, não é vencer, porque você perdeu o propósito. Lembrem-se que Deus tem um propósito com Israel. Lembrem-se que esse propósito foi trabalhar com Deus, porque o Messias viria lá na frente. Só que se o povo continuasse naquele pecado, o Messias não viria. Então ele precisava trabalhar com o seu povo. Meu Deus, Rô, meu Deus. Essa é a parte mais difícil, porque a gente tem que responder as coisas que nos acontecem segundo Deus e não segundo nós mesmos. Que fórmula bombástica. Só dá certo porque Deus está no negócio, irmão. Só dá certo porque Deus está no negócio. Israel precisava se levantar, mas ele precisava se levantar continuando olhando para o propósito. Porque se ele se levantasse por ele mesmo, pouco importava ele estar de pé. Quantos milionários você conhece que caçoam de Deus? Quantas pessoas nós conhecemos, seja bem-sucedida em qualquer área, não simplesmente financeiramente, que caçoam de Deus. Olha, eu consegui e não precisei de Deus. Eu costumo dizer, vai nessa sua força, irmão. Porque lá na frente, a gente sabe o que vai acontecer. E o nosso propósito está em olhar lá na frente. Eu e você precisamos de uma reconstrução. Eu e você precisamos se levantar, vencer os desafios da vida, superar qualquer que seja o desafio que nós estamos passando. Mas a gente não pode perder o foco. A gente não pode parar de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Então, o estar de pé, sem o propósito, muda tudo. E aqui é a proposta de uma reconstrução que vem de Deus. Porque geralmente essas pessoas que não conhecem Deus, elas falam, eu venci, e eu não preciso de Deus. Mas eu e você precisamos. E a proposta de uma reconstrução que vem de Deus é nos levantarmos continuando olhando para o propósito. A proposta que vem de Deus é de estarmos de pé sem perder aquilo que o Senhor fez e fará nas nossas vidas. Essa é a reconstrução que vem de Deus. E é por isso que a gente gasta tempo e debruça nesta palavra. É por isso que a gente gasta tempo e se inclina para as coisas de Deus. Porque se levantar, você se levanta. Vencer, você vence. Fazer, você faz. Mas nós fazemos embaixo da direção do nosso Deus. Então, aquele camarada que enfiou o dedo na sua cara, primeiramente, ora por ele. Mas ele acha que ele é bom o suficiente. Lá na frente a gente vai ver quem é bom, meu irmão, porque eu já sei que eu não sou. Eu dependo de um que é bom. E é por isso que nós precisamos aprender a nos inclinarmos a uma reconstrução que vem de Deus. Porque quando Deus reconstrói Israel, Deus ele tem um jeito de reconstruir sem que o propósito seja perdido. Se você perceber aqui, eu gostaria de fazer uma exposição sobre o livro. A princípio esse era a proposta. Fazer uma exposição do livro, mas ficou muito grande. Ficou muito grande. E eu acabei fugindo porque o livro é tão rico, que ele trata de tantos assuntos, que acabou fugindo um pouco desse. Então eu falei, vou ficar no tema, mas por favor, leia o livro de Esdras e Neemias essa semana. Tira uns 30 minutinhos
para ler o livro de Esdras e Neemias, você vai ver que primeiramente Deus reconstrói o altar. Primeiramente Deus reconstrói o templo. Deus reconstrói Israel em cima de 3 grandes pilares. Se a gente puder resumir essa reconstrução que vem de Deus. Porque, como eu disse, Israel poderia se reconstruir, mas talvez perderia o propósito. Deus reconstrói essa reconstrução em cima de 3 grandes pilares, que nós podemos resumir em o templo, a oração e a palavra. Primeiramente, o sacerdote Zorobabel, ele vem com o propósito de construir o templo. Ele vem com o propósito de levantar o templo. Esdras, no capítulo 2, do capítulo 1, versículo 2 diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, me deu a todos os reinos da terra, e designou-me para reconstruir um templo para ele em Jerusalém e em Judá. Deus tem uma sistemática para que Israel seja reconstruído. Neemias não veio antes de Zorobabel. Zorobabel precisou vir primeiro, e Esdras precisou vir segundo, e depois precisou vir Neemias. Por quê? Porque não adianta nada reconstruir os muros de Israel, sendo que o templo estava destruído. Não adiantava nada ensinar o povo a palavra, a lei, sendo que o templo ainda estava destruído. Então precisou que primeiro Deus restaurasse o culto, Deus restaurasse o templo. Por quê? Porque sem a direção de Deus, você não tem direção nenhuma. Sem a direção de Deus, eu e você não temos direção nenhuma. E pasmem, se o altar do Senhor não estiver construído dentro do seu coração, esse altar aqui não vai fazer diferença nenhuma. Por isso que Deus precisou começar a reconstruir. Por isso que Deus enviou primeiro Zorobabel, com o objetivo de restaurar o templo. Deus enviou Ageu: ei, fala para o meu povo restaurar o templo. Irmãos, eu e você somos frágeis. Você já viu uma ovelha? Tem até um vídeo muito legal, devia ter pensado em trazer, mas lembrei dele agora. Que é o pastor está tirando a ovelhinha de dentro de um buraco assim, ó. Aí quando ele tira, ela sai de 3 passos e puf, de cabeça no buraco de novo. Nós é igualzinho. Nós somos iguaizinhos. É por isso que Deus restaura primeiramente o templo. Porque o templo, se você ir lá para a construção mesmo do tabernáculo, se você ir lá para o período de Moisés, você vai ver que o templo representa sacrifício. Você vai ver que o templo representa a adoração. E o templo representa a presença de Deus. A reconstrução que vem de Deus parte primeiramente de uma reconstrução de um altar pessoal dentro dos nossos corações. Porque sacrifício parte de oferta, e Deus não aceita qualquer coisa. Sacrifício parte de trazermos o melhor para o Senhor. E se você trouxer o negócio de qualquer jeito, irmão, já viu? Você já teve um momento que você falou: se eu for na igreja tudo bem, se eu não for tudo bem. Se eu fizer tudo bem, se eu não fizer tudo bem também. Isso não é uma oferta de coração, isso não é uma oferta perfeita. O seu altar não está restaurado dentro do seu coração, porque o altar representa sacrifício, e o sacrifício tem que ser perfeito. Para que nós tenhamos uma reconstrução, olhando para o propósito de Cristo, o nosso sacrifício tem que ser perfeito. A nossa entrega tem que ser com alegria. A nossa entrega tem que ser de coração. Por isso que o Wilde fala: se não for para fazer de coração, nem faz. Porque essa reconstrução não vem de Deus.
O altar aponta para a adoração, porque o foco tem que ser nele. É muito fácil nós nos perdermos na nossa vontade. É muito fácil nós nos perdermos no nosso desejo. É muito fácil. Se o altar dentro do nosso coração não entregar uma oferta de sacrifício perfeita, e a adoração não for para Ele, fatalmente, você encontrará fazendo coisas para o seu próprio ego. Você encontrará você mesmo fazendo coisas para a sua própria vanguarda, para a sua própria glória. E o altar, irmão, aponta para a presença. E a presença de Deus aponta para temor. Porque se o altar não estiver restaurado dentro do seu coração, você não teme. E se você não teme, você faz. E se você faz, você sai da presença, você sabe disso. Então, quando nós restauramos o altar, nós não deixamos que absolutamente nada nos tire da presença de Deus. Aquele negócio está ali, olhando para você com o garfinho, vem, estou esperando, vem. E você fala, não, porque a presença de Deus é maior na minha vida. Sem temor, irmãos, não há reconstrução de altar, e sem altar não há presença de Deus. Meu irmão, eu quero focar isso porque é impressionante a arrogância que as pessoas têm de colocar os outros no seu lugar, de falar que é melhor que os outros. Meu irmão, nós não estamos aqui para isso. Você quer ser melhor que eu? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou aqui para ser melhor que ninguém. Eu não estou aqui para ser maior que ninguém. Eu estou aqui para restaurar o meu altar dentro do meu coração. Eu não quero que absolutamente nada me tire da presença de Deus. Eu posso, lógico que posso, mas eu não quero. Eu não quero. Porque primeiramente a reconstrução que vem de Deus começa pelo altar. E o altar que aponta para o nosso coração. Só que ela não é feita pela sua força. O segundo pilar que Deus reconstrói Israel foi a oração. E é muito legal quando você vê Esdras, Neemias, parece que eles não faziam nada sem orar. Neemias no capítulo 1, versículo 4 diz assim, precisando de um óculos. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, e passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Quantas coisas você desesperou e saiu dando cabeçada que nem doido. Meu irmão, não se sinta menor que ninguém. Não se sinta menor que ninguém. Somos assim. E se deixar, somos até piores. Mas essa reconstrução que vem de Deus não parte da sua força. Você vê aqui Esdras, Neemias, Zorobabel se inclinando à voz do Senhor, porque a oração fala de dependência. A oração fala de estarmos embaixo da autoridade e no nosso caso, do Deus que fez os céus e a terra. Neemias descobriu que Jerusalém estava destruída. Neemias descobriu que o povo estava fracassado, destruído, quebrado. Ele não saiu que nem louco, quebrando tudo e eu vou fazer. Não, ele foi orar. Ele foi buscar direção. Ele foi buscar o que fazer. Esdras lá atrás, até quando tinha direção, se eu não me engano, Esdras capítulo 8. Eu fiquei com vergonha de pedir uma escolta para o rei. O cara já estava indo para lá, levando um monte de tesouro, mas ele sabia que o caminho era difícil. Ele sabia que o caminho era difícil. Senhor, vai comigo.
Senhor, vai com a gente. Aqui tem um versículo fantástico, que eu não me conformei. Uma vez eu li um livro, o cara escreveu o livro inteiro em cima de um negócio. Eu falei, quando eu fechei o livro, eu falei, não é possível que ele não viu isso. Não é possível. Jeremias capítulo 17, versículo 4. Se tem um versículo que explica a dependência de Deus. Cadê Jeremias? Jeremias 17, 4. 5, desculpa. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da força da humanidade, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Como eu disse, irmãos, nós somos maus, e Deus sabe disso. Aí você tem um probleminha com alguém, ei, maldito o homem que confia no homem, mano do céu. Se encaixa perfeitamente no contexto de alguém que tem um coração duro, mas o versículo não está falando isso. O versículo está: maldito o homem que confia na força do seu próprio braço e faz da sua humanidade a sua força. Porque a nossa força não vem de Deus. O versículo continua, capítulo 6, 7. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como árvore plantada junto às águas e que se estende as raízes aos ribeiros de água. O problema aqui não está no seu irmão, não. O problema aqui está em você. O problema aqui está em mim e em você. Porque maldito é o homem que confia na sua própria força. A reconstrução que vem de Deus parte dos seus joelhos. A reconstrução que vem de Deus parte de você colocar em prática a direção que Deus está te dando aqui, ó. Porque se a direção não vem daqui, ela pode vir de qualquer lado. Não vai te levar para lugar nenhum. E o terceiro pilar, irmãos, para a gente terminar, está na palavra de Deus. Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, versículo 1 diz assim: quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado nas suas cidades, todo o povo se juntou, como se fosse um, na praça, em frente à porta das águas. Oh, glória! Pediram ao escriba Esdras que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, e todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o arraiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção o livro da lei. Depois de tudo pronto, depois de restaurar o altar, fazer a coisa de coração, sacrifício verdadeiro, depois de entender qual é a adoração que vem dele, depois de gerar temor dentro do seu coração, de não permitir que absolutamente nada te tire da presença,
E depois de confiar nele, Neemias e Esdras chamou todo mundo. Vem cá. Todos ficaram na praça. E eles leram a palavra de Deus. Porque a palavra aponta para a caminhada. A palavra aponta para a direção. A palavra aponta para o que o Senhor tem para mim e para você. Se você já estudou física, você sabe que tudo oscila, tudo vibra na verdade. Podemos resumir o mundo em ondas que oscilam. Isso fala para nós que você tem altos e baixos. Isso fala para nós que a hora você está aqui, a hora você está aqui. Só que existe algo interessante na palavra de Deus. Aquele que faz a sua casa sobre a rocha, vieram os ventos, vieram o mar, e não derrubaram aquela casa, porque ela estava firmada sobre a rocha. Isso quer dizer que você está oscilando, mas quanto mais de Deus você tem, menos para baixo você vai. Quanto mais de Deus você tem, menos você desce. Isso não quer dizer que você será inatingível. Isso quer dizer que você será inabalável, até ao ponto que você está em completa sintonia com Deus. Até ao ponto que você está vivendo aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Aí eu acredito que a reconstrução será menor. Para terminar, eu comecei falando sobre Neemias no capítulo 2, que é inclusive o que está escrito ali. Eu não falei nada. Neemias, ele chega e naquela mesma noite ele sai com algumas pessoas contadas à mão, reconhecer o perímetro, ver o que precisa ser feito, analisar, esquadrinhar aquilo que precisa ser feito. Mas ele não fala para ninguém. Como eu disse na minha última oportunidade, por sermos latinos, nós somos extremamente espirituais. Tudo é místico. Tudo é... Eu não estou falando aqui de olho gordo. Não que eu não acredite que isso não exista. Porque eu acredito que o mal existe. Eu acredito que existem pessoas que não gostam de você a ponto de desejar que você não seja feliz. Infelizmente existem pessoas assim. Mas o problema, irmãos, está quando você chega todo alegre falando: Deus mandou eu fazer isso. Eu não acho que isso é para você. Eu não acho que você tem competência para isso. Meu irmão, deixa as pessoas verem os seus resultados e não os seus planos. Aquilo que o Senhor falou ao seu coração, guarda, tira daqui, passa para cá e depois passa para cá. Não simplesmente daqui para cá e sai. Porque você não viverá aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Aprenda a gerar dentro de você aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Às vezes as pessoas não querem nem o seu mal. Às vezes elas acham que estão falando para o seu bem. Às vezes elas acham. E a gente tem que aprender a discernir isso. Mas o foco aqui é aprendermos a ouvir a palavra de Deus. O foco aqui é aprendermos a ouvir aquilo que Deus tem para a minha vida, porque como eu disse, eu e você podemos estar de pé, claro, eu e você temos competência, sabedoria e força para isso, claro, mas é muito melhor se levantar, estando embaixo do propósito de Deus. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, porque essa foi a palavra que o Senhor me deu.
E eu espero ter transmitido ela do jeito que o Senhor colocou no meu coração. Talvez você fale: essa palavra não foi para mim. Eu não estou precisando. Não estou precisando me reconstruir. Eu não estou precisando ouvir o que Deus faz. Eu tive a oportunidade ontem de ouvir, até me emocionei, a palavra do pastor Francimário. Eu até me emocionei, porque eu sabia que no outro domingo era eu que ia estar aqui. Eu falei: meu Deus, olha que honra. Ouvir uma palavra tão abençoada como essa e saber que no outro domingo era eu que ia estar lá. Eu estava na Tecnolab, mano, comecei a chorar assim. Aí limpei rapidinho para ninguém ver. Mas aí o Wilde falou algo muito interessante. Parece a vida de uma pessoa, de repente, de uma semana para outra mudou completamente. Sabe por quê? Eu estava meditando sobre aquele finalzinho do culto. Porque nós estamos acostumados a ouvir e voltar. Nós estamos acostumados. É legal ir para a igreja, é legal ouvir uma palavra, aquilo fala ao nosso coração, mas quando você sai daqui... Não, meu irmão. Isso é direção para a tua vida. A palavra de Deus é direção para nós hoje e amanhã, e até quando o Senhor quiser que nós estivermos nessa terra. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui a um minuto. Nós precisamos aprender a nos reconstruir em Deus, porque hoje você pode ser um pastor, hoje sua igreja pode estar explodindo, você pode orar e nego levantar do chão, sair andando, coxo e aquela coisa maravilhosa, e amanhã vem uma luta sobre a sua vida, e você se encontrar num momento completamente perdido. O que você vai fazer? Você vai sair chorando? Não, você vai fazer como Neemias fez. Você vai dobrar o seu joelho e vai orar e jejuar na presença do Senhor. Alguém pode pisar em você, pode fazer mal para você, só que, meu irmão, o mundo gira, e não existe nada mais verdadeiro do que isso. O mundo gira. Ora quem está em cima está embaixo, ora quem está embaixo está em cima. Só que quando você estiver em cima, você não vai pisar naquele que pisou em você. Quando você estiver em cima, meu irmão, você vai orar e ajudar aquele que está embaixo, porque você foi reconstruído por Deus. Você está em cima sem tirar os olhos do propósito que o Senhor tem para a tua vida. Por isso guarde essa palavra no seu coração. Eu quero orar, mas eu não quero pedir que você coloque em prática essa palavra amanhã. Eu quero pedir para que o Senhor guarde essa palavra no seu coração, para que no momento de aflição você sabe para onde olhar, para que no momento de luta, de desafios, de contendas, você sabe que existe um Deus, e Ele está pronto para reconstruir a sua vida. Feche seus olhos. Senhor, queremos agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Eu particularmente agradeço a oportunidade, Pai. Mas se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não abrir os céus, se o Senhor não guardar a palavra no nosso coração, Senhor, nos perdemos completamente. Por isso eu quero pedir esta manhã, Deus, Senhor, não permita que essa palavra entre pelo um ouvido e saia pelo outro. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, que o inimigo roube essa palavra, como diz em Mateus 13. Não permita, Senhor, que as coisas desse mundo sufoquem a palavra de Deus, mas que ela seja guardada em nosso coração, Pai. Porque nós sabemos, Deus, que esse mundo teremos aflições, mas nós não queremos perder o propósito, Pai. Por isso eu oro pela sua igreja, eu oro pela minha vida, eu oro pela vida do nosso pastor, Pai. Que o Senhor venha nos trazer a direção exata.